É a que o senhor vê na televisão, no programa do presidente. Tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. É falsa a briga entre eles. É falsa a briga entre eles. Vem pra cá. Essa é a foto, gente. Essa é a foto. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e esse aperto de mãos. Isso aqui aconteceu num jantar de um grupo de advogados progressistas, mas o jantar acabou virando uma homenagem a Lula e depois acabou virando o palco desse encontro. Acabou turvando tudo que estava por trás. Aconteceu que cabeças coroadas da política passaram por lá. O presidente do MDB, Baleia Rossi, estava lá. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, estava lá. O senador Renan Calheiros, o senador Omar Aziz, o Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, que disputou a prévia do PSDB, estava lá. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Candidatos à presidência da República frente a frente, discutindo suas ideias, suas propostas de governo. Na convenção nacional do partido em Brasília, Alckmin atacou o ex-presidente Lula. O governador aproveitou o discurso para atacar Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Minha pergunta é, o presidente da República é o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas. Tem a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. É o chefe do ministro que comanda a Polícia Federal. É um dos homens mais bem informados do país. Candidato Lula, de onde veio o dinheiro sujo? 1.750.000 em dinheiro vivo, reais e dólar, para comprar um dossiê fajuto. Parece que o governador deve olhar para a cara do povo e dizer ao povo: 69 pedidos de CPI foram engavetados. A que preço eu não sei. Eu sei que a maioria do governo não permitiu nenhum. Ao contrário do meu governo, que não movimentei um dedo para impedir nenhuma CPI. E se quiserem fazer mais, podem fazer. Porque eu sou de uma formação pobre, mas uma formação de que quem não deve, não tem. Quanta mentira. Quanta mentira. Como o Lula mudou. Como é a questão da segurança? Porque vira e mexe, o povo aqui deve ter percebido a quantidade de coisa que você fala, de número que você fala, mas você não disse de onde é que veio o dinheiro. Diga para o povo de onde é que vem o dinheiro, porque o povo não acredita. Alguém dizer que ele vai comer caviar todo dia e dizer que não vai ter dinheiro, ele não acredita. E a segurança pública de São Paulo, que você fala muito, terminou quando você deixou aparecendo o PCC e as 100 e poucas Tempo esgotado, 1 minuto e meio para a resposta, por favor. Olha, quando o candidato Lula falou de onde vem o dinheiro, eu pensei que ele fosse explicar para você. De onde vem o dinheiro do dossiê. Porque, favor, olha, por favor, 45 dias e eles não contam. Uma fortuna, 1.750.000 reais e dólares. Dá para uma pessoa ganhar um salário mínimo 418 anos. No próximo bloco, o Dr. Enéas mostra a realidade da política brasileira. Não existe ideologia nem fidelidade partidária no país. Os partidos políticos no Brasil são aglomerados de indivíduos lutando por seus próprios interesses, leiloando o país entre si e distanciando-se tanto da sociedade que passam a constituir uma classe cheia de regalias que não tem nada mais a ver com os cidadãos que diz representar. Antigamente, o indivíduo cujo comportamento se afastava das normas de conduta ética era chamado um canalha. Hoje é chamado político. A grande preocupação do profissional da política é estar sempre no poder. Qualquer cargo serve. Uma vez eleito, nunca mais sai. Se não for eleito, haverá sempre alguém no governo disposto a oferecer-lhe um cargo. Entrou no sistema, em um verdadeiro sindicato. Na verdade,
O sindicato dos políticos não existe de direito, mas existe de fato. É o mais forte sindicato do país. Tem a imprensa toda, todos os dias, sempre pronta a bajulá-lo. Eu não quis entrar nesse sindicato. E os políticos fazem carreira. Carreira política é a escola do sorriso falso, da postura hipócrita, das promessas não cumpridas. É o paraíso da incompetência. Sem nenhum preparo prévio, o político hoje é vereador, deputado, amanhã governador, depois volta a prefeito, indo e vindo. Isso é carreira? E adquire experiência. De quê? Quem são os políticos tradicionais do Congresso? Pútridos representantes de uma casta privilegiada, figuras gliscroides, portadores de hipóxia cerebral crônica, ganhando um estipêndio nunca inferior a 100 vezes o salário de um pobre trabalhador, para não fazer nada, enquanto fora do Congresso definham 60 milhões de pobres e miseráveis que só são lembrados na época das eleições. E aí os programas políticos vão para o ar, cheios de lá, lá, lá e lululu, e mostram crianças com fome. Esquecem aqueles senhores que os pais, os avós, os bisavós dessas crianças já passavam fome desde 4 séculos atrás. Só que, antes de 1888, na senzala. Hoje estão livres essas crianças, passando fome democraticamente nas ruas, virando latas de lixo, pedindo esmolas, enquanto seus pais votam democraticamente para eleger os seus legítimos representantes. Para esses senhores, a mentira tornou-se a regra. Mentem com tanta propriedade e com tanto cinismo que parecem até dizer a verdade. São atores muito bons em um filme de patifaria, onde a miséria é a verdade e a promessa é a mentira. Todos fazem propostas, do que adianta se nenhuma é cumprida. Neste particular, falando não de pessoas, mas de partidos políticos, não há exceções. Não falei de pessoas, porque há homens de bem em todos os lugares. Só que, nos partidos políticos, eles não conseguem fazer nada. Esquerda e direita são as duas faces de uma mesma moeda. E, por ser assim no Brasil, os homens de bem foram adquirindo repugnância pela atividade política. Foram se afastando e dela então se aproximaram aqueles que pertencem à escória da sociedade. Os mal-dotados, os incompetentes, os incultos, os hipócritas, os aproveitadores, os que viram e veem na política um excelente meio de vida fácil. E é por tudo isto que estamos nesta situação de desgraça, de miséria cultural e falta de esperança. Esta é a realidade da política brasileira. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. No próximo segmento, o Dr. Enéas examina a desordem geral que assola o país. No Brasil, nas últimas décadas, veio diminuindo o respeito à lei e veio aumentando a desordem que se sobrepôs pouco a pouco às leis vigentes. A desordem é um fenômeno natural que se manifesta pela ação das próprias forças de um sistema deixado à sua sorte. Isso vale em qualquer nível de organização. É um fato científico. Uma gigantesca onda de desordem assola o país. Desordem política, administrativa, econômico-financeira, moral. Desordem que faz com que nada funcione direito, com que não se saiba a quem reclamar sobre coisa alguma. Desordem que pressupõe a ausência absoluta de responsabilidade em todos os níveis. Desordem, enfim, que lança os cidadãos, principalmente os pobres, num desespero profundo e numa falta de segurança ante o futuro, e que os faz, em última instância, não acreditar em nada. O estado de absoluta desordem em que o país se encontra, bem como um mau exemplo que chega à sociedade vindo do poder constituído,
estimulam o que de pior existe em qualquer ser humano: a ganância, a corrupção, a necessidade de ganho fácil, a desonestidade, criando uma sociedade onde imperam o ódio, a violência, a desconfiança, a não cooperação, criando, enfim, um bando desordenado, onde cada um desesperadamente decide lutar pelos seus próprios interesses numa corrida desenfreada de salve-se quem puder, um lutando contra o outro, sem nenhuma perspectiva, sem nada a ser divisado no horizonte, uma vez que tudo aponta numa direção só, de uma desordem maior. É uma crise de toda a sociedade. A sociedade brasileira está doente, padece de um quadro de atetose, expressão que traduz uma certa forma de incoordenação motora. Os diversos segmentos da sociedade, desarticulados, debatem-se, cada um tentando sobreviver ao verdadeiro estado de choque em que se encontra a nação. De 19 a 21 de dezembro de 1990, a Folha de São Paulo publicou, juntamente com mais 13 jornais do mundo, um caderno intitulado A Nova Desordem Mundial. No título está confirmada a tese do Prona. A raiz de todos os problemas do país está na desordem. E a tendência natural, infelizmente, é o aumento da desordem. Do jeito em que estamos, como uma nau sem rumo, não chegaremos a lugar nenhum, a não ser que a sociedade, como um todo, se una em torno de uma ideia central, para que possamos emergir do fundo do oceano de inópia cultural em que estamos mergulhados para uma situação de ordem, com justiça social. Ordem que não será eterna, mas que, ao concluir o seu ciclo, nos deixará em um patamar mais elevado da condição humana. Meu nome é Enéas. O Dr. Aristides Pinto Coelho é professor de bioquímica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro há 34 anos. Autor do primeiro trabalho científico brasileiro realizado na região antártica e de vários trabalhos em energia nuclear, respeitado pela comunidade científica internacional, filiou-se ao Prona em 1990. É o nosso entrevistado a seguir. Professor Aristides, eu sei que o senhor nunca foi político. O que o levou a filiar-se ao Prona? A clareza e objetividade do seu programa. Doutor Aristides, o programa nuclear brasileiro deve continuar? Mas é claro, doutor Enésio. Nenhum país moderno pode prescindir da energia nuclear, que se aplica a todos os campos, desde traçadores, irradiadores, medidores de espessura, ao fabrico de peças de precisão. Na geração de energia, registre-se que, sem a nossa usina termonuclear, há muito o sistema energético sul-sudeste estaria em débito. Deve haver sigilo do programa nuclear? É ingênua a divulgação prévia de novos projetos, novas conquistas tecnológicas. A espionagem industrial teria um prato cheio. Diga uma coisa, o que se poderia fazer para evitar acidentes como aquele do Césio em Goiás? A população clama por esclarecimentos sobre os perigos e cuidados, não só na energia nuclear, mas em todas as atividades modernas. Professor, nós estamos chegando ao fim. 15 segundos para o senhor para uma mensagem sobre a Antártica. O Tratado Antártico poderá sofrer alterações neste ano, mas é preciso registrar que a Antártida, a região antártica, representa um poder de equilíbrio térmico na Terra e entre a Terra e o meio exterior. Pode continuar, professor. Da Antártida, do sul, nos chegam o frio, a umidade e as chuvas indispensáveis a nosso verde. Muito obrigado, senhor Aristides. É uma honra para nós tê-lo em nosso partido. No próximo segmento, o Dr. Enéas analisa a desordem social no país. Apesar de estarmos entre as 10 maiores economias do mundo, os nossos indicadores de bem-estar social são dignos de fazer vergonha a qualquer político que não seja um patife. A expectativa de vida ao nascer no Brasil é cerca de 63 anos, no Nordeste um pouco mais de 50. Por outro lado, no Japão, ela é de 78 anos. Nossa taxa de mortalidade de menores de 5 anos é 87 por mil. A da Suécia é 7 por mil. Estamos por volta da 65ª posição no mundo, com índices próximos aos do Irã e de El Salvador. No Brasil, em cada 5 cidadãos, um é absolutamente analfabeto.
temos 30 milhões de analfabetos. Para não ser considerado analfabeto, basta saber rabiscar o nome e ler um pequeno bilhete. Se for exigido do cidadão, ao ler um trecho, um nível um pouco mais elevado de abstração, aí o número aumenta para cerca de 46 milhões de pessoas, os chamados analfabetos funcionais. Agora observe a tragédia final. Em cada 3 brasileiros, 1 é analfabeto funcional. Em cada 5 crianças, 4 abandonam a escola após a 3ª série do 1º grau para ingressar no mercado informal de trabalho a fim de poder ajudar no orçamento doméstico. Em cada 100 habitações, 27, quase 30, não estão ligadas à rede geral de água. 43 não têm filtro e cerca de 50 não estão ligadas à rede geral de esgotos. A distribuição de renda no Brasil é uma das mais injustas do mundo, perdendo apenas para Honduras e Serra Leoa. Dela resulta uma massa de cerca de 60 milhões de famintos, ganhando de 0 a 1 salário mínimo, morando nas ruas, debaixo de pontes e viadutos. Não são mendigos nem viciados. Na grande maioria são cidadãos que trabalham. Só que têm um mínimo de qualificação quase nenhuma. E por isso ganham tão pouco que o que ganham não dá para pagar um teto para morar nem numa favela. E, se forem construídas para eles casas populares, na grande maioria das vezes terão que abandoná-las, porque os seus rendimentos são insuficientes para pagar as contas de água e luz e o transporte até o local de trabalho. É diante desse quadro aterrador que um governo cínico fala em modernismo. É, na verdade, um Estado omisso em relação ao seu dever básico. Parem de pensar que todo mundo é imbecil. Chega de tanta mentira. Não me venham com essa história que o Estado tem que deixar de ser paternalista. Num país como o nosso, onde a fome graça, é imperioso que o Estado assuma o seu papel, cuidando dos mais pobres, injetando recursos vultosos na área social. E isto não é ser bonzinho, é simplesmente não ser estúpido. Ou se faz isto, ou assistiremos todos nós, como já vimos assistindo, ao crescimento de uma horda, de uma legião de famintos assaltando casas, depredando lojas, estimulados e aplaudidos pela esquerda desordeira e irresponsável, liderada por um grupo de pacóvios que não conseguiram aprender nem com a experiência, que isso também não leva a nada. Essa é a realidade social brasileira. Meu nome é Enéas. No próximo segmento, o Dr. Enéas faz uma reflexão sobre a desordem na economia brasileira. A desordem na economia é uma consequência natural da desordem política. A velha história de aumentar a produção para dividir depois foi sempre uma farsa. A única tentativa de estabilização econômica feita a favor dos pobres foi o Plano Cruzado, que fracassou porque o governo não era, como este também não é, um governo voltado para o povo. O governo atual desorganizou ainda mais a economia já doente do país. Ninguém sabe direito o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. A desordem é total. O Pruna incorpora ao seu projeto de economia política as teses aduzidas pelo ilustre economista Dr. Dércio Garcia Munhoz, professor de Política Econômica e de Economia Internacional da Universidade de Brasília, que não é filiado ao nosso partido e que será entrevistado no próximo bloco pela assessora de imprensa do nosso partido, senhorita Fátima Emília. Depois eu estarei de volta. Professor Munhoz, o senhor já se declarou contrário ao plano inicial do ano passado do atual governo. O senhor pode nos explicar por quê? Bom, a questão é que o plano inicial, ele criava ou consolidava uma perda salarial muito grande, um valor salarial, e mantinha os juros muito elevados. E isso aí, além de injusto, é economicamente inviável. Então não foi correta a política de juros altos adotada pelo governo durante um ano? Não, porque juros altos significa custos mais elevados para as empresas e, consequentemente, repasse para os preços.
significa inflação, significa perda de salário, significa empobrecimento da população. Política de juros elevados provoca uma transferência de renda dos trabalhadores, das categorias mais pobres, para os grupos de renda alta, para os grupos aplicadores e para os bancos. Então, realmente, é uma política muito perversa. Professor, pode-se aceitar que o atual plano econômico do governo seja realmente uma continuação do primeiro? Ou é algo completamente diferente? Olha, o primeiro reduziu os salários ao cálculo pela média e manteve os juros lá em cima. Na essência foi isso. Este aqui reduziu ainda mais os salários, os preços estão muito altos e a política de juros ainda não se definiu, ele está para se definir. Mas já há informações, partidas do próprio governo, de que a política monetária não mudará. Se não mudar, os juros continuarão elevados. Se continuarem elevados, nós teremos apenas a repetição, mas com um sacrifício maior dos assalariados em geral, porque agora os salários vão ficar em níveis mais baixos que os anteriores. E é interessante que essas políticas salariais, que você calcula pela média dos 12 últimos meses, você na primeira vez reduz os salários, na segunda reduz ainda mais, na terceira mais. Ou seja, se você aplicasse muitas vezes a política, o salário desapareceria. É totalmente irrealista. E eu creio até que as empresas não cumpriram muito a lei anterior e não vão poder cumprir essa lei atual. Porque senão o trabalhador, como pode se deslocar de casa, que forças ele terá para se deslocar de casa para o trabalho e para trabalhar e para ter eficiência? As próprias empresas veem que realmente isso aí é uma experiência sinistra de acadêmicos e não pode ser praticado. No setor público, infelizmente, acaba sendo praticado e passa a desorganizar o setor estatal, produtivo estatal, etc. O que significa que essas questões não são questões técnicas, têm que ser encaminhadas como questões políticas. Professor, há ou não recursos para se resolver os graves problemas sociais do país? Existem recursos. O Brasil tem recursos assim financeiros bastante. Imagine que nós conseguimos remunerar a especulação financeira na década de 80 com um custo de 100 bilhões de dólares. Só no final do governo Sarney, a coisa foi tão criminosa, a despeito talvez das intenções do presidente, mas foi tão criminosa na área econômica que o custo mensal da especulação financeira foi de 5 bilhões de dólares. Imagine, foram 9 meses de especulação desenfreada. Se nós pegássemos recursos e apenas um mês desse, nós transformaríamos o Brasil. Então, realmente, nós temos recurso, mas a sociedade, o Congresso, ninguém participa porque não há transparência das informações com relação à questão das finanças públicas. E é por isso que tem que se usar as estatais, os funcionários públicos, etc., como bode expiatório. Mas um governo que dominasse as informações sobre as finanças públicas, eu acho que poderia melhorar substancialmente as condições de vida da população do país. Professor, muito obrigado por tê-lo tido conosco no nosso programa. Está aí, um exemplo vivo de lucidez, preparo e decência. É só disso que o Brasil precisa. Meu nome é Enéas. No próximo bloco, o Dr. Enéas fala sobre a desordem na educação e aponta um caminho a seguir. A educação no Brasil está falida, do primeiro grau à universidade. O ensino de primeiro grau é o alicerce da formação do cidadão e obrigação indiscutível do Estado. Exemplo típico do desastre que ocorreu com o primeiro grau é o ensino da língua portuguesa. Fala-se muito mal no Brasil e escreve-se pior. Em todos os lugares, no jornal, no rádio, na televisão, nos anúncios colocados pelo governo, nos impressos em geral, há quase sempre erros de sintaxe e até de ortografia, fazendo com que o certo e o errado se confundam no espírito do cidadão brasileiro. Observe esta placa no Rio de Janeiro. Há milhares delas por aí. O senhor vê a abreviatura de horas, abreviatura escrita HS ponto, e muita gente é capaz de jurar que está certo. Mas a abreviatura de horas é H minúsculo, sem S, sem ponto. Não pense que isso não tem importância. Se o senhor for fazer um concurso e escrever assim, estará errado. A língua é o maior de todos os patrimônios de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Perguntaram, certa vez, a Confúcio, o sábio chinês, o que faria em primeiro lugar se tivesse que administrar um país. Seria, evidentemente, corrigir a linguagem, respondeu ele.
Seus interlocutores ficaram surpreendidos e indagaram por quê. Foi a seguinte a resposta do mestre: se a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Se o que se diz não é o que se pretende dizer, o que deve ser feito deixa de ser feito. Se o que deve ser feito deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se desbarata. Se a justiça se desbarata, as pessoas ficam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver arbitrariedade no que se diz. É isso que importa acima de tudo. O Prona, no poder, fará uma campanha permanente, de âmbito nacional, com o objetivo específico de corrigir a linguagem em tudo aquilo que for descrito no país, restabelecendo no povo brasileiro o respeito pelo vernáculo, o amor pela sua língua pátria. Mais do que o ensino formal, que já não existe, é preciso ser mudada toda a abordagem da educação do primeiro grau. A criança tem que aprender a respeitar as leis, a ordem, os mais velhos, a importância da honestidade, a importância da disciplina, a preservar o patrimônio público. Deve incorporar os seus deveres em relação ao Estado, assim como o Estado tem sua cota de responsabilidade para com ela. Para que tudo isso seja possível, o professor de primeiro grau terá que ser melhor preparado, para que possa, no futuro, voltar a ocupar a posição que já teve no passado de verdadeiro formador de cidadãos. Para isso terá que ganhar bem, e ganhando bem não terá por que não cumprir sua obrigação. Ninguém está satisfeito com a situação atual. Não é o prédio de concreto armado que torna melhor a qualidade do ensino. O que melhora a qualidade do ensino é o nível do professor. E bom ensino pode ser ministrado até numa choupana, 8 horas por dia, 240 dias por ano. Chega de perder tanto tempo. Chega de procrastinarmos soluções. Chega de sermos um dos povos mais atrasados do mundo. Meu nome é Enéas. A mensagem do Dr. Enéas é sempre de educação, sempre de confiança na importância do conhecimento. É o que os senhores podem observar na homenagem que lhe foi feita pelo senhor Fausto Silva no programa Domingão do Faustão da TV Globo. Enéas, na verdade foi uma homenagem a você. As crianças curtiram o teu trabalho como comunicador. E agora então eu pediria que você em 15 segundos dissesse para nós aqui o seguinte: o Brasil vai mudar para melhor ou para pior? Em 15 segundos. Para as crianças e para todos, claro, aqui e fora que estão lindos. O mais importante de tudo é estudar, é aprender. Estudando e aprendendo, o indivíduo é livre. Ele consegue lutar por uma sociedade melhor. Uma sociedade melhor, sem nenhuma dúvida, só será feita quando cada um tiver uma ideia do mundo em que vive e de si próprio como cidadão dentro da sociedade. Muito obrigado, meu nome é Enéas! Muito obrigado, Enéas. Parabéns! Sendo homenageado aqui, aplaudido de pé pela galera. Mano, olha aí. O fracasso no ensino do primeiro grau e do segundo grau é evidente no resultado dos exames vestibulares. No Rio de Janeiro, no Grande Vestibular Unificado de 1989, de cada 3 candidatos que fizeram prova, um pelo menos tirou nota 0. Foram mais de 22 mil zeros. E isso se reflete no ensino superior. Um sem número de erros médicos ocorrendo. Concursos para juízes de direito em que a maioria esmagadora dos bacharéis é reprovada. Construções desabando. O que se vê hoje em muitas universidades do país é um quadro de professores e alunos congraçados trocando experiências num debate sem fim. Não existe mais a responsabilidade de ensinar. É ótimo para o mau professor que não precisa saber nada em profundidade. E é excelente para o mau aluno, de quem nada será cobrado. Mas o que este último não sabe é que, quando sair da universidade e entrar na vida profissional, aí sim é que verá que foi enganado. Chega de ensino de faz de conta. Basta de professor fingindo que ensina e aluno fingindo que aprende. Chega de alunos debatendo sobre assuntos que desconhecem totalmente. Primeiro as aulas, depois os debates.
Sou educador há mais de 30 anos. Já ensinei do primeiro grau à pós-graduação. Não sou apenas um teórico em educação. Eu tenho a teoria e a prática. É preciso modificar toda a educação no país. Alguém precisa ter a coragem para dizer isso. Eu tenho coragem e preparo para dizer isso. Vamos, todos nós, criar uma sociedade preparada realmente para o futuro. Meu nome é Enéas. A saúde do brasileiro é uma das grandes preocupações do Prona. No próximo segmento, o Dr. Enéas enfatizará a importância da decisão política para a solução dos graves problemas da saúde no Brasil. Um dos aspectos onde a desordem traz consequências das mais cruéis para a população é o sistema de saúde. A distribuição dos 190 mil médicos pelo Brasil é absolutamente desordenada. Na Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro, esbarra-se médicos. Já em Sena Madureira, no interior do Acre, o único médico da cidade é responsável pelo atendimento de cerca de 40 mil pessoas. Nosso governo incentivará a ida dos colegas recém-formados para o interior. Após 2 a 3 anos de trabalho, serão automaticamente integrados no serviço público sem necessidade de concurso. Haverá outras medidas, todas visando a corrigir essa distorção. Acima de tudo, haverá determinação para fazer isto. Todos os dias, erros médicos são apontados pela imprensa, mas ninguém se lembra de elogiar o trabalho da grande maioria dos colegas que, sem nenhum apoio do governo, estão salvando vidas por todo o Brasil. Isso não é notícia. O Sistema Unificado de Saúde é outro projeto de faz de conta. A verdade é que ninguém quer resolver nada. Ontem faltou álcool, hoje falta gás, amanhã falta algodão. Tetos esburacados com infiltrações, elevadores cheios de mofo, lixo misturado com gente. Baratas passeiam pelas enfermarias, baratas que são netas, bisnetas, tataranetas das baratas que já existiam no meu tempo de estudante de medicina. E os remédios faltando, e os doentes morrendo, e a imprensa pondo a culpa nos médicos, e ninguém é responsável por nada. O diretor do hospital põe a culpa no secretário de saúde, o secretário diz que a culpa é do ministro, o ministro diz que a culpa é dos médicos. Que confusão, que desordem administrativa. A verdade é que ninguém acredita mais que possa ser diferente. Quando cada cidadão acreditar que o país possa mudar, aí de fato o país inteiro mudará. É de causar terror o quadro da saúde no Brasil. Somos o primeiro lugar do mundo em doença de Chagas, malária e xistosomose. A solução para essas endemias é política. Eliminar os agentes transmissores, acabar com as casas de pau a pique e educação sanitária. Somos o 3º lugar do mundo em AIDS, 3º ou 4º em lepra. Veja o exemplo da dengue. Por que é preciso esperar uma epidemia para que as providências sejam tomadas? O que fizeram as autoridades sanitárias, além das reuniões infindáveis? Acontece que o ato de matar mosquitos, de construir esgotos, fazer campanhas contra fumo e contra hipertensão não dá voto, nem é notícia. E assim a solução é protraída. Um vai passando para o outro e dando declarações para a imprensa. Ou se muda o modelo político vigente, do qual tudo decorre, saindo desta situação de faz de conta para a situação de ação plena, ou continuaremos nesta marcha de tartaruga, campeões do mundo em tudo que não presta. Meu nome é Enéas. O Dr. Enéas é um médico respeitadíssimo pelo seu preparo. Só em 1990 foi conferencista convidado pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, pela Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, em Minas Gerais, pela Faculdade de Medicina de Sorocaba, em São Paulo, pela Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio Grande do Norte e pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Agora, nos próximos 30 segundos, os senhores assistirão ao que ocorreu no encerramento de uma palestra que ele proferiu sobre fisiologia do esforço na Academia de Ginástica Runner, em São Paulo. Para que se possa construir um mundo melhor, meu nome é Enéas.
Nos próximos 25 segundos, a primeira secretária do Prona faz um convite aos aposentados do Brasil. Se o senhor é aposentado, como eu, e quer dar uma contribuição cívica para o nosso país, se o senhor acredita ser possível a construção de uma sociedade onde nossos filhos e netos vivam como verdadeiros cidadãos, se o senhor quer trabalhar sem ganhar nada em busca desse objetivo, faça contato conosco. No próximo segmento, o Dr. Enéas entrevista o secretário-geral do Prona, Dr. Lenine Madeira de Souza, diplomado em Medicina e em Nutrição, com 20 anos de experiência em pronto-socorro, pós-graduado em Cardiologia no Rio e em São Paulo. Ele foi a primeira pessoa convidada pelo Dr. Enéas para com ele fundar o Prona. Doutor Lenine, desculpe-me, estou um pouco rouco. Desculpe-me o telespectador também. Mais de meia hora no ar, falando. Doutor Lenine, qual é a ideia central do Prona? É a ideia de ordem, ligada à presença de autoridade responsável em todos os níveis. É o fim da desordem. Doutor Lenine, se pudéssemos sintetizar quais as vigas mestras do nosso partido? São os compromissos com a verdade, com a ordem, com a justiça social, respeitando-se a iniciativa privada. Manteremos, então, o regime capitalista. O regime será capitalista. Faremos investimentos gigantescos na saúde e na educação, como já se fez no Japão. Doutor Lenine, uma coisa que não ficou muito clara. Qual foi a participação em 89 do deputado Gustavo de Faria no nosso partido? O deputado Gustavo de Faria, sem pedir nada em troca, entrou para o partido para nos ajudar a obter tempo na televisão. Infelizmente, não conseguimos. Ficamos com os 15 miseráveis segundos. Logo depois, em 15 de fevereiro, ele saiu do partido sem nunca ter participado de nenhuma reunião. Entrou e saiu. Doutor Lenine, qual é a nossa posição em relação aos políticos com mandato? A porta está aberta ou fechada? Claro, as portas estão abertas para qualquer político com mandato, desde que aceite as nossas teses, que estão sendo bem apresentadas nesse programa. Algum exemplo disso nós já temos agora? Sim, no Ceará, o presidente regional do Prona, o Dr. Carlos Raiol, advogado criminalista... Esteve no Rio. Esteve no Rio conosco. Vereador em Fortaleza, é o primeiro político com mandato do nosso partido, cuja presença muito nos honra. Doutor Lenine, uma questão que a meu ver, é importante. O Prona, existe a possibilidade de o Prona fazer coligação com algum outro partido que aí está? Claro que não, doutor. Nenhuma possibilidade? Não existe isso. Por quê? Com exceção do nosso partido, não há no Brasil nenhum partido político com projeto nacional. Com projeto no país todo? Nenhum? Não. Isso é ótimo o senhor dizer para o telespectador ouvir. Uma questão assim para amarrar. Já agora em 90 houve alguma coisa nesse sentido em alguns estados? Já ocorreu? Sim, nas eleições de 90, o colega doutor Papaléu, que é um homem sério, foi candidato a governador no Amapá. Terceiro lugar lá. Terceiro lugar, admitiu coligação. Mas logo em seguida reconheceu o erro e por isso continua conosco. Está ainda conosco. E houve algo mais, ainda mais, se não me No Amazonas. Ocorreu um fenômeno semelhante, mas só que os colegas não admitiram esse erro e moralmente não pertencem mais ao partido. Doutor Lenine, rápido, e se isso se repetir, por exemplo, em algum outro estado, o Prona cresce e algum outro diz assim, vai fazer coligação? Serão expulsos. Simplesmente? Simplesmente expulsos. Isso é importante saber quem quiser entrar. Doutor Lenine, uma questão agora de ordem social importante para os nossos telespectadores que estão ouvindo. Diga uma coisa, qual é a posição do Prona, criado por nós, médicos, em relação ao controle de natalidade? Ora, doutor Neves, o controle da natalidade decorre da educação do povo, que aprende que é muito mais fácil ter 1 ou 2 filhos que ter uma progênie numerosa. E a intervenção do Estado? Não aceitamos a interferência do Estado na vida particular do casal. E levando isso a um extremo, daqui a pouco vão fazer ligadura de trompa sem o consentimento do próprio casal. Meu Deus. Mas e nossa ideia? Não, contrário a isso. Totalmente contrário. Totalmente. Porque se nós seguirmos por esse caminho, daqui a pouco estaremos matando os aleijados e deficientes físicos para chegar à eugenia. O que é totalmente contra os nossos princípios. Doutor Lenine, muito obrigado ao senhor. Conheci o Dr. Enéas a partir do programa Jô Soares 11h30 da TVS. Eu havia chegado dos Estados Unidos e, a partir daí, tornei-me sua admiradora e engajei-me nessa jornada cívica. A seguir, um pequeno trecho daquela entrevista que se tornou famosa nos círculos televisivos. Veja bem, a situação do país é absolutamente caótica. Há uma desordem generalizada em tudo. A gente não vê nenhum político profissional chegar e dizer isso. A desordem administrativa, econômico-financeira, moral, educacional. Quer ver? Deixa eu lhe dar um exemplo, só rapidinho. É indiscutível o extraordinário poder de comunicação do Dr. Enéas. No próximo segmento, ele fala de como vai colocar esse dom a serviço da nossa causa. Usaram o meu nome e a minha imagem, sem nenhuma autorização minha, para vender toda uma gama de produtos do norte ao sul do país. Venderam frangos, eletrodomésticos, gêneros alimentícios, telefones, automóveis, passagens aéreas e terrestres, estádios em motel, etc, etc.
O sucesso foi estampado nos jornais. Só pararam porque foram notificados judicialmente pelo meu advogado. A única publicidade que eu fiz foi gratuitamente para a instituição ProRim em Santa Catarina, que não visa a lucro. Por que tantas empresas usaram meu nome? Porque, com apenas 15 segundos, meu nome tornou-se conhecido em todo o Brasil como sinônimo de sinceridade, de honestidade, seriedade, segurança e sucesso. Porque meu nome vende. Meu nome é Enéas. Vamos esclarecer bem essa questão de publicidade. Se qualquer empresário quiser ligar um produto seu a meu nome e a minha imagem, estou disposto a anunciar tal produto desde que não seja cigarro ou bebida alcoólica. Será uma maneira clara, honesta, de obter mais recursos para esta caminhada a que me propus e que continuarei fazendo, receba eu ou não qualquer proposta de publicidade. Visitarei todas as capitais do país, como, por exemplo, Fortaleza, onde estive recentemente em dezembro. E estarei aqui de volta 1 hora em cadeia nacional no dia 1º de agosto deste ano. Usando apenas meus próprios recursos e os de minha família, sem ajuda econômica de ninguém, cheguei até aqui. E continuarei até o fim. Meu nome é Enéas. No próximo bloco, o Dr. Enéas examina o comportamento da imprensa com Prona e lança um alerta à população. A imprensa tenta esmagar o que é novo, o que é realmente diferente de tudo que aí está. Quando não há nada a dizer, inventa. De tantos exemplos que tenho, vou escolher apenas 2. Um jornalista do jornal O Estado de São Paulo, a meu respeito, escreveu: O nome dele. Ex-alunos do candidato Meu Nome é Enéas revelam a fraude eleitoral do ano. O candidato do Prona é conhecido na intimidade como Carneiro. Observe o senhor esta flâmula de 1959, quando concluiu o curso de sargento na Escola de Saúde do Exército, e onde está escrito o meu nome, Enéas, 30 anos antes da campanha de 1989. Em 1987, no meu livro, distribuído para todo o Brasil pela livraria Ateneu, na capa está escrito o meu nome, Enéas. Sempre foi Enéas. Nunca fui conhecido por outro nome. Tal comentário mentiroso é de uma sordidez sem par. O senhor perguntará, por que não usou seus direitos, por que não reclamou? Isso é uma farsa. Eu fiz quando o Jornal do Brasil escreveu, tecendo comentários irreverentes de alguns políticos a meu respeito. Mandei uma carta. A carta foi arquivada. No final da eleição, quando o JB quis entrevistar-me outra vez, aí sim publicou minha carta. Quem agiu de modo mais democrático? O coronel-comandante da Escola de Saúde do Exército, que respondeu a uma carta de um garoto pobre desconhecido de Belém do Pará? Ou o Jornal do Brasil que, violando o direito de resposta, arquivou até depois das eleições a carta de um presidente de um partido político? Isto é um alerta aos cidadãos de todo o país. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada. A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto o bisturi de um mau médico. Um terceiro jornalista, este da Rede Manchete, quase oligofrênico, perguntou-me se eu não achava ridículo ter me candidatado à presidência da República. É ridícula a candidatura de um cidadão que passou a vida inteira estudando, trabalhando e preparando dezenas de milhares de jovens, com um currículo tão vasto e eclético, do qual nenhum dos outros candidatos sequer chega perto, que, indignado, num determinado momento da sua vida, sem nenhum interesse pessoal, decidiu utilizar toda a sua força, a sua inteligência, o seu preparo a favor de um país quase destruído pelos pascácios que o vêm dirigindo há décadas. Não é ridículo que um homem, apenas por ter sido pobre e líder sindical, sem nada ter aprendido ao longo da vida a não ser fazer greves, aspire a ser presidente da República? Não seria isso um absoluto desrespeito a todas as pessoas com capacidade de comando, inteligência e preparo neste país? Não seria um exemplo de que o estudo não serve para nada?
não seria um desestímulo a todas as crianças e adolescentes deste país? Aqui fica o meu agradecimento pelo modo imparcial e respeitoso com que fui entrevistado, antes das eleições, a toda a imprensa gaúcha, aos senhores Jaguar do Pasquim, Marcelo Tass da Folha de São Paulo, Cataldi, Bagueira e Berto Filho da TV Rio, Ferreira Neto da TV Record, Boris Casoy da TVS, senhorita Adriana Barsotti do Estado de São Paulo e, em particular, ao senhor Jô Soares, o primeiro que me permitiu pudesse eu expor minhas ideias antes mesmo de aparecer no horário eleitoral gratuito. A imprensa tem que ser livre, mas tem também que ser responsável. Meu nome é Enéas. No próximo bloco, o Dr. Enéas faz um balanço da desordem que ocorre no atual governo. Nunca, na história do Brasil, nenhum governo apropriou-se do dinheiro de todos os cidadãos. E o pior é que não adiantou nada. Quase um ano depois, o produto interno bruto caiu no mínimo 4%. A economia encontra-se estagnada. O desemprego aumentou e a inflação está em torno de 20%. Sobre a tão decantada economia, feita em cima dos funcionários públicos, ouçamos o que diz o Dr. Dércio Munhoz, professor de Política Econômica e de Economia Internacional na Universidade de Brasília, que não é filiado ao nosso partido, como eu já disse anteriormente neste programa. Depois dele, eu estarei de volta. Professor, se todos os funcionários públicos da administração direta, civis e militares, fossem demitidos, qual a economia que seria feita pelo governo? A irrisória. O funcionário público de bode expiatório e feliz do Brasil para uma série de coisas que não são muito claras na área das finanças do governo. Se você demitisse todo o funcionário, você teria algo como 1,5% do PIB, assim, coisas irrisórias, ou 5% das receitas do governo. Então, comparando com outros países, o Brasil tem um excesso de funcionários públicos? Não. O dispêndio é relativamente não significativo, tanto é que se gasta com funcionário público, incluindo aposentados e pensionistas, o governo gasta metade daquilo que permite a Constituição, que permite 65%, e gasta-se mais ou menos 1/3. E comparativamente a outros países, tem muitos estudos que têm sido publicados, mostram que o Brasil tem um número relativamente pequeno de funcionários públicos no âmbito federal, que se tem, assim, informações mais precisas. Foram vendidos carros oficiais e mansões. Para onde foi o dinheiro? Uma coisa é certa, o patrimônio público está sendo dilapidado. E dentro da onda, lá vão embora as estatais. Na área da educação, nada foi feito. Sua Excelência, o ministro, conhecido profissional da política, que não tem nenhuma experiência no assunto, passou o ano inteiro preocupado com as mensalidades do ensino particular, como se aí estivesse o problema central da educação no país. No terreno da saúde, causa espanto a todos nós, médicos, a ignorância específica de Sua Excelência o Ministro, no que concerne às medidas que deveriam ser tomadas para corrigir a catástrofe do sistema de saúde no país. Quando Sua Excelência demite toda a diretoria de um hospital no Rio de Janeiro porque encontrou más condições de higiene, Sua Excelência demonstra desconhecer, por certo, a realidade da maioria dos hospitais públicos do país, fato, aliás, que já foi comentado neste programa. O ministro demitiu colegas nossos, médicos, de notório saber, para fazer economia de centavos. Seria interminável a lista de estultices cometidas por Sua Excelência, todas decorrentes da falta de preparo e de inteligência do titular da pasta da saúde. Comentário, aliás, divulgadíssimo no nosso meio médico. Sua Excelência, o ex-ministro da Justiça, cometeu uma série de afrontas à Constituição. O curioso é que ele tinha sido o relator da Constituinte. Que Constituinte? Sua Excelência, o atual ministro da Justiça, notoriamente, reconhecidamente não jurista, é apenas um articulador político do governo. Consubstanciando o ridículo dos governamentais, o povo assiste ao espetáculo teatral de um ministério mirim. Não há comentário a fazer. Meu nome é Enéas.
No decorrer dos próximos 2 minutos, o Dr. Enéas comenta a ação de Sua Excelência o Presidente da República e lhe faz uma sugestão. Sua Excelência disse que não mexeria nas cadernetas de poupança. Mexeu. Nada justificaria tal atitude. O país não está em guerra. Sua Excelência prometeu melhorar a qualidade de vida dos pobres. Mentira. Nunca o salário mínimo atingiu um patamar tão baixo na história do Brasil desde que foi criado. A recessão em que o país mergulhou deixou morando nas ruas milhões de pessoas, em proporções nunca antes vistas. Sua Excelência disse que ia aumentar a produção. O produto interno bruto despencou em 1990. O país está mais pobre. Sua Excelência afastou do trabalho centenas de milhares de funcionários públicos, levando-os e as suas famílias ao desespero. Tudo inútil. Sua Excelência justificou tudo isso dizendo que era para acabar com a inflação. A inflação atual está em torno de 20%. Presidente Fernando Collor, Vossa Excelência tem agora, no próximo dia 15 de março, uma opção séria. Em vez de apresentar novos planos, novas estatísticas ao povo que não come números, tome uma decisão firme. Renuncie. E, para que não haja dúvidas no espírito de Vossa Excelência sobre a autoria desta sugestão, eu sou o presidente da Comissão Executiva Nacional do Partido de Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA. Meu nome é Enéas. Começa agora, aqui neste programa, a campanha do Dr. Enéas para a presidência da República do Brasil em 1994. Não se faz nada sem dinheiro. Foi dificílimo chegarmos até aqui com os nossos próprios recursos. Se o senhor quer ajudar, pegue uma caneta e um papel. Remeta uma doação no valor mínimo de 1.250 cruzeiros em um cheque cruzado a favor do Partido de Reedificação da Ordem Nacional para a Rua Visconde de Pirajá, número 414, Grupo 603, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.410, e receba como brinde um adesivo nosso ou um bottom à sua escolha. Não guarde a caneta. Daqui a 2 minutos começarão a aparecer na tela nossos telefones para contatos e filiações. Eu quero agradecer aqui a decência e a imparcialidade com que o Tribunal Superior Eleitoral examinou toda a documentação do PRONA, o que permitiu chegássemos até aqui. E estaremos de volta no dia 1º de agosto deste ano. Enéas. No último bloco, o Dr. Enéas despede-se com uma mensagem de civismo e de confiança no povo do Brasil. Uma avalanche de inconsequências vem há séculos se derramando sobre a sociedade brasileira. Cresce o valor da iniquidade, estiola-se o valor do trabalho produtivo. Vive-se uma época de desesperança que necessita, com urgência, de um exemplo político que possa reacender nas pessoas a chama da cidadania, do civismo e da confiança na pátria. Já é tempo que surja uma política voltada realmente para a sociedade que pretende representar, e não dela desligada, lutando apenas os políticos entre si, numa ultrajante troca de favores que visam sempre e exclusivamente a manutenção dos seus privilégios, enquanto a comunidade assiste com tristeza ao desvanecimento dos seus próprios sonhos, da construção de uma sociedade livre que pode caminhar para o futuro. O PRONA conclama toda a sociedade brasileira à reedificação da ordem nacional. Nós vamos criar a era da convicção, a era da verdade, a era da decência, da dignidade, a era da confiança, do respeito, do preparo, da cultura, da inteligência, da ciência, do entusiasmo. Meu nome é Enéas. Enéas! Meu
nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas. 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas. 15 segundos pra falar. Meu nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas. 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas. 15 segundos pra falar. Meu nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas. 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas. 15 segundos pra falar. Meu nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas. 15 segundos pra falar. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas. 15 segundos pra falar. Meu nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Meu nome está aí, tá, na boca do povo. Em 94 vou voltar de novo. Todos me conhecem, volto pra ficar. Meu nome é Enéas. 15 segundos pra falar. Todos